o nosso diálogo, diminuir ruídos, né, dos processos administrativos, para que os alunos tenham um bom entendimento do funcionamento da pós-graduação, né, trazer também conhecimentos e outros interlocutores sobre assuntos que podem aperfeiçoar a qualidade do produto da pós-graduação, que são as teses e dissertações, né? A gente tem visto aí esse assunto de plágio, né, no noticiário nacional, ou quase nas manchetes policiais, né, e na Câmara Curricular, na CELPGR, eu estou com um trabalho para relatar agora, né, sobre plágio e tal, e eu vim conversando com a professora Janaína, nós tínhamos também uma demanda em relação a esse trabalho, então desenvolvemos um evento e aproveitamos e reunimos aqui neste evento mais de uma coisa, né, falar um pouco sobre o processo e a estrutura da pós-graduação, falar um pouco sobre boas práticas, né, na pesquisa, qualidade da pesquisa, e também trazer aqui um momento especial para a gente integrar os alunos aí, os novos alunos, os alunos que também já ingressantes do ano anterior, conversar um pouco com os coordenadores falarem um pouquinho desse momento que eles passam aí na avaliação dos programas, né? E então esse foi o objetivo do evento, e a gente está planejando outros eventos. Já tem mais novidade aí para, pelo menos até 2022, a gente deve fazer aí no mínimo mais uns 2 ou 3 eventos dessa natureza, né? Claro, com outros aspectos específicos, né, que envolvem aí a qualidade da pós-graduação, metodologias, e eu quero, nessa minha fala, rapidamente, trazer alguns aspectos que são desafiadores para a pós-graduação, né? A forma de financiamento da pós-graduação tem mudado significativamente, né? Assim, vocês vão ouvir que existe um movimento pelo fim do CNPq, né? Vocês vão ouvir que as bolsas, basicamente, serão cortadas, que as bolsas serão sequestradas, né? Então, a gente, toda hora, tem uma notícia na qual ela envenena muito, né, a cabeça e a saúde mental das pessoas que já estão bastante abaladas com a pandemia, né? E quando a gente participa dos colegiados e troca informação com os demais presidentes de CPG, a gente tem percebido algumas questões que são importantes para a gente discutir, né? Primeiro é conversar com os alunos, se aproximar dos alunos, para a gente cuidar da nossa e da saúde mental dos nossos alunos, né? Porque, a título de exemplo, nós aprovamos na última CELPGR uma prorrogação de prazo para os alunos, não há prorrogação de bolsa, mas uma prorrogação de prazo para os alunos, tá? Que deve sair numa resolução nas próximas semanas, de 12 e 24 meses, para alunos ingressantes anterior a março do ano passado, né, e alunos que ingressaram de 24 meses. Mas isso, a ideia é um gerenciamento, uma avaliação conjunta dos programas. Tudo isso para quê? Para dar um suporte ao aluno. Então, a gente precisa estar mais perto dos nossos alunos, precisamos entender um pouco mais das demandas. As formas de financiamento da universidade estão cada vez menores, há uma competição muito forte pelos recursos, há uma diminuição muito grande das bolsas. A gente vê pelo processo de fomento de bolsa de produtividade para os professores conduzirem seus projetos, cada vez menos, né? Eu até falo que eu já sou um campeão em pleitear, eu já pleiteei 5 vezes, recebi 3 parabéns, não tenho dinheiro, né? Você foi contemplado no mérito, mas não foi contemplado no financeiro pela prioridade, foi hierarquizado, você caiu para trás. Então, a gente sabe que isso é um mérito de carreira, mas isso está acontecendo também na questão das bolsas, né? Passamos por um processo de unificação, né, desse processo de bolsas. Até então, nós tínhamos uma figura no CNPq que era cotas de bolsa para os programas, por isso que dizem que o CNPq vai acabar, né? A ideia do CNPq agora são editais nacionais, né, e não mais cotas para o programa. As cotas para os programas devem permanecer na figura da CAPES, nós até ganhamos bolsa na FEA, né? Então, essa é a ideia da gente criar essa interlocução. Outro aspecto, além da saúde, de cuidar da saúde mental, né, estar próximo dos alunos para tentar ajudá-los e nos ajudarmos a ter uma saúde mental, né, na condição, porque quem fez pós-graduação, quem está na pós-graduação, quem passou pelo mestrado, quem passou pelo doutorado e quem convive diariamente com os doutorandos e mestrandos, eu vou nominá-los aqui em nome de todos, né, Érica, Cristina e Matheus,
sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então, é importante que a universidade, a diretoria da escola, os coordenadores, né, estejam mais próximos dos alunos. E nós, da comissão, estamos lá abertos para conversar com vocês e tentar ajudá-los sempre na medida do possível. Então, essa é uma ideia que a Pró-Reitoria tem pedido para a gente estar mais próximo. Com certeza, vem aí uma palestra sobre saúde mental nos próximos dias. Tá? O professor Alex fez lá atrás, né? Mas a gente deve repetir, e isso os programas têm pedido para a gente, a Câmara Curricular, a CELPGR tem pedido para a gente atuar dessa forma. Um outro aspecto, rapidamente, que eu quero tratar, é a mudança e a cobrança da sociedade em relação ao que a gente faz e o que a gente devolve para a sociedade. Eu não tenho dúvida da qualidade das pesquisas, das publicações, do esforço dos alunos, da construção teórica, às vezes prática, mas às vezes nós temos uma baixa interlocução com a sociedade. A sociedade não sabe o que nós fazemos. Né? Isso está sendo visto no próprio critério, modelo de avaliação dos programas de pós-graduação, aonde a figura do egresso, então não basta passar pela FEA, precisamos estar conectados com você por no mínimo 10 anos. Você é parte desse conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Onde você está, o que você está fazendo. Então, você ser um aluno, alumni, né? Alumni, ser um egresso participativo é importante para nós nessa interlocução do que você fez e o que você está transformando em termos de sociedade. Esse é um ponto importante. Nós precisamos que os alunos e os ex-alunos, né, continuem mantendo um relacionamento para que a universidade consiga monitorar, porque senão todo esse investimento que está sendo feito em bolsas de pesquisa, em projetos de pesquisa, né, não tem muito sentido para a sociedade. Por quê? Por sermos uma ciência social aplicada, talvez não descobrimos a vacina Butanvac, não fizemos a vacina específica, não conseguimos desenvolver um protótipo de engenharia que economiza energia, que maximiza a força, né, diminui o atrito nos freios. Mas será que nós não melhoramos as organizações? Bom, isso é uma outra questão. Como que os programas vão ser avaliados? Primeiro, os egressos é uma peça importante. Segundo, as pesquisas produzem impacto social, econômico, político, vira projeto de lei, melhora as organizações, essa transferência de conhecimento para a sociedade dos projetos de pesquisa. É claro que nem todas as pesquisas serão de naturezas aplicadas, no outro dia vira uma patente, no outro dia vira um projeto, mas há uma cobrança muito forte no processo de avaliação dos projetos. O professor Botelho pode falar melhor sobre isso, o professor Passador, o professor Sérgio, sobre, de fato, essa devolutiva que nós temos. Nós vamos ser avaliados por isso. O nosso fator de impacto da publicação, talvez que vira o sonho universitário, né? Eu sonho, porque meu sonho é aquele journal. Mas aquele journal, por que aquele journal? Né? Do ponto de vista de prestação de contas, né? Do ponto de vista de prestação de contas para o Conselho Estadual de Educação, a universidade quer saber o que esse aluno está fazendo, onde ele está fazendo, o que nós estamos gerando de contribuição para a sociedade. Do ponto de vista da pós-graduação, a CAPES quer saber quais foram as pesquisas de impacto, aonde está o egresso, quais são os egressos de sucesso, você vai dar destaque nos quais são os seus egressos, o que o seu egresso está fazendo. Já que eu não consigo transformar a sociedade por um produto de pesquisa, eu tenho que tentar entender. Então, esse é um desafio para os projetos de pesquisa dos professores e para os projetos que são executados pelos alunos. Né? E esse aspecto, ele só tem aumentado a pressão, ele não tem diminuído. E o que a gente tem observado, eu converso bastante com o professor Botelho sobre isso, na própria associação da pós-graduação, essa pressão ela está aumentando exponencialmente cada dia. Esse relatório de prestação de conta de transferência de conhecimento tem aumentado cada dia. Então, eu queria deixar esses aspectos aqui na minha fala, né? Estamos aqui à disposição, vamos cuidar da saúde mental, estamos aqui, se pudermos ajudar vocês, estamos aqui com a mão estendida para ajudá-los nesse processo, porque quem fez pós-graduação, quem convive com a pós-graduação, sabe o quanto difícil, quanta pressão e no momento que nós estamos passando, muito mais complicado. Vocês, como alunos e egressos, né, aí eu vou passar para a professora Janaína, também tem algumas ideias que ela também gostaria de transmitir a vocês, né, não corte o cordão umbilical com a universidade. A universidade precisa
continuar conversando com vocês para novas propostas de pesquisas e criar uma interação maior com essa sociedade aí como um todo, tá bom? Obrigado aí, acho que são alguns insights nessa conversa, até para dar mais espaço aí para todos os demais participarem aí. Tá bom, professora Jana? Eu não sei na ordem aqui, Matheus, por favor, me oriente aí. A gente tinha programado do professor André fazer a abertura, né, para dar as boas-vindas. Então, se ele quiser agora dar as boas-vindas, depois a gente passaria para a professora Janaína, né? E depois cada coordenador falar da sua área. Depois, finalizando, o professor André falando da carreira acadêmica, mas geralmente, e a Cristina. Desculpa, a Cristina, e depois o professor André falando também e encerrando. Se vocês quiserem seguir essa ordem, seria o professor André agora para dar umas palavras de boas-vindas. Perfeito. Bom, obrigado, eu vou ser extremamente rápido aí, tá certo? Vou desejar boas-vindas, né, para todos e a todas. Eu queria, como eu já disse na abertura, parabenizar a pós-graduação, a presidência e a vice-presidência da pós-graduação pelo evento. Um evento extremamente importante, porque nós estamos aí numa época de pandemia, né, e a distância física traz muitas angústias, né, e mesmo assim, muitas dificuldades. Então, essa apresentação, apesar de ter sido uma praxe, né, já é uma praxe dentro da pós-graduação, não é a primeira vez que acontece, é a primeira vez que acontece de maneira virtual. Nós, acredito eu, né, o Matheus pode falar melhor que eu, mas ela é importante para essa integração, apesar de alguns aí já conhecerem a FEA, isso não é um fato generalizado, né? Tem pessoas de fora, e também o sistema de pós-graduação, ele é mutável, né? Apesar de ter as bases científicas bastante estabelecidas, né? Foi o sistema que criou a ciência no Brasil, a pós-graduação, deu possibilidade de financiamento, criou uma estrutura para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A gente está sempre discutindo, buscando melhorar aquilo que precisa ser melhorado, e é um ambiente diferente, né? Porque é um ambiente mais de pesquisa do que de ensino, tá certo? E essa característica precisa ser constantemente, aí a gente precisa ser constantemente avaliado e discutido, né, as dimensões dessas características, né, que eu acho que vai ser debatido agora com todos nós, tá bom? Eu só queria dizer para o professor Mauri, a FEA está fazendo um programa para a graduação, tá certo? Que é o programa de inclusão, né, tá certo? De lidar nesse tempo de pandemia aí, uma comissão que a gente tem já faz tempo, que é a CAL, né, Comissão de Acolhimento e Orientação. A gente tem aí um grupo de psicólogos e o contato com uma rede dentro da universidade de apoio a esse tema, né, que é um tema também que preocupa toda a universidade, né, a pós-graduação inclusa. E gostaria que você procurasse a Roseli e conversasse um pouco sobre a inclusão da pós, né? A Roseli vai te falar, primeiramente, que a CAL é para graduação, mas a gente pode conversar de ampliar isso e utilizar as estruturas aí para dar apoio a esse apoio de saúde mental, né? Que todos nós estamos sempre sujeitos, né, a eventualmente procurar apoio aí para lidar com determinadas questões, e o campus de Ribeirão Preto tem uma estrutura que é bastante razoável. Ela não é perfeita, tá certo, mas é bastante razoável. Tá bom?
Obrigado, professor André. A gente vai procurar sim, eu já tinha falado previamente com a Roseli em um momento específico, mas acho que é uma coisa importante, a Pró-Reitoria tem pedido para a gente ter atenção aí, acho que é importante esse aspecto nesse momento especialmente. Obrigado, professor André, professora Mauri. Então, seguindo a ordem, agora com a palavra a professora Janaína de Moura Ingrácia Giraldi, vice-presidente da CPG, para falar dos aspectos gerais aí da carreira acadêmica. Muito obrigada, Matheus, Amauri, professor André, os coordenadores João e Botelho, professor Sakurai, representando a economia, e a Cris. Bom, é um prazer estar aqui. Eu passei agora essa última hora e meia com os alunos lá na palestra sobre ética, plágio e as ferramentas, né? E foi muito bom. Eu acho que a partir daí a gente vai fazer aquele manual e passar para os alunos. Eu queria ter falado um pouco sobre isso lá, mas já tinha esgotado o tempo, né? Então a gente está ficando assim muito atento às demandas. Essa é uma demanda, né? A gente percebeu que os alunos estavam com muita dificuldade para usar a plataforma Turnitin, que é Turnitin, né? Que eles falam lá na biblioteca, mas vou falar do meu jeito mesmo. E assim como a gente percebeu essa demanda, a gente vai, assim, está bolando agora, está finalizando um questionário para ser passado aí para os alunos da pós, para avaliar aspectos que até agora não foram muito medidos, né? A gente tem se focado muito em disciplinas, nas avaliações que cada departamento tem feito. A própria CPG no ano passado, né, fez aquele questionário único para avaliar as disciplinas, mas agora a gente está terminando de fazer um outro tipo de questionário que vai pegar questões diferentes, até questões de relação entre orientador-aluno. A gente sabe dessa dificuldade que o professor André mencionou, né, da distância física, de não estar vendo os alunos e não perceber, às vezes, algum problema, né, enfim, é muito difícil lidar com os problemas quando a gente não os vê, muito menos quando a gente não vê nenhum aluno. Então, esse questionário está sendo preparado, em breve vai ser divulgado para vocês, e eu queria dizer também que a gente está sempre à disposição, né, com questionário, sem questionário, fazendo palestra ou não, né, a presidência, a vice-presidência está para ouvir os alunos e as demandas. E a intenção é sempre fazer o processo cada vez melhor, né? Então, essa demanda das questões de saúde mental vem vindo já de algum tempo. Acho importante fazer essa apresentação, se não da CAL, mas pelo menos de quais são os apoios que os alunos têm dentro do campus de Ribeirão, né? É isso, é um processo, como a Márcia da biblioteca falou, é todo um processo educativo, né? O aluno precisa aprender sobre como fazer a pesquisa, mas sobre como resolver os seus problemas, como buscar ajuda. Então, nós estamos aqui para ajudar a resolver os problemas também, mesmo os que não sejam acadêmicos, tá bom? Estou à disposição de vocês também. Obrigada, era só isso que eu ia falar. Obrigado, professora Janaína. Então, a gente passa a palavra para o professor João Luiz Passador, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Organizações, para falar dos aspectos da carreira acadêmica da área, da respectiva área. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, é isso? Hein, Matheus? 5 a 10 minutos, professor. Eu ajudo o senhor a controlar. Bom, as informações, em geral, institucionais do programa estão disponíveis no site, né? Eu queria fazer só um destaque, né, em relação à pós-graduação da unidade aqui, porque a gente é uma unidade relativamente infante, né? Ela foi criada em 92 em função da mudança da Constituição Estadual, obrigada a se reformular em função da Constituição de 88, que obrigava, e um dos institutos dessa nova Constituição Estadual do início dos anos 90 exigia que as universidades públicas estaduais paulistas oferecessem cursos noturnos. Como o campus aqui era basicamente um campus na área de saúde, os cursos eram basicamente diurnos, então, para atender à exigência do Instituto Constitucional, algumas unidades da Universidade de São Paulo foram convidadas a abrir turmas aqui, e a FEA topou abrir 3, né? Uma turma de administração, uma de contabilidade e uma de economia. Bom, isso foi a primeira turma em 92, e 10 anos depois a unidade conseguiu emancipar.
Então, em 2002 já era uma unidade autônoma, e em 2004 já tinha o seu primeiro curso de pós-graduação. Você vê que é rapidinho, né? Foi o processo de emancipação. A gente nasce, portanto, como uma espécie de spin-off, né, da casa matriz, que é a FEA de São Paulo. Mas aí a gente não queria ser, acho que é um pouco isso a vocação da unidade, não queria ser apenas um papel carbono mal feito, né, da casa matriz, e obviamente que o esforço todo foi de criar uma identidade aqui. Então, nas 3 linhas de pesquisa, né, que a gente tem dentro do programa, obviamente que uma forte aderência, né, com a realidade regional existe. Então, existe uma vocação agroindustrial, né? O agronegócio é uma coisa muito forte aqui, e que não se restringe, obviamente, ao universo da cana, né, ou da energia, ou da área agroenergética, né, sucroenergética, mas também a gente tem café, né, a gente tem laranja, a gente tem papel e celulose, né, com os eucaliptos. Enfim, o estado de São Paulo, há muito pouco tempo, perdeu o status de maior produtor agrícola, né, acho que é para o Mato Grosso do Sul, em valor, né, em produto interno bruto. Mas, não importa, apesar de ser um estado industrial, é um estado com grande vocação agrícola, e a região, esse setentrião paulista, tem uma contribuição imensa, né, nesse processo. Mas Ribeirão e região não é só isso, né? A gente também tem uma forte vocação aqui no universo da área da saúde, né? De medical equipments, o setor odontológico também, uma longa tradição, uma expertise reconhecida até internacionalmente. E mais recentemente, Ribeirão Preto acabou se tornando também um polo importante na área de desenvolvimento de tecnologia de informação. Outra coisa importante também é que a região de Ribeirão Preto se transformou em uma região metropolitana. Então, todos esses eventos, né, acabam, de certa forma, estimulando, né, a produção de conhecimento de áreas aderentes, né, e articuladas com a realidade regional. Eu queria fazer um destaque da importância, né, que a gente assume nesses sistemas integrados, né, de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Não dá para você ter um processo de desenvolvimento se a universidade estiver alijada disso, né? Não dá para fazer educação primária de qualidade se você não tiver um processo integrado que chega até a universidade. Então, esse papel que nós temos na pós-graduação de formar docentes e pesquisadores para uma área muito forte, né, de aplicação, nos coloca numa posição de muita importância, né, de relevância, dentro desse processo consorciado social de desenvolvimento. Então, me sinto muito, ou particularmente orgulhoso, né, e feliz de participar desse processo como coordenador do curso. E eu acho que, se vocês tiverem aí alguma crise vocacional para saber se de fato você fez a escolha correta, o coordenador estará sempre à disposição para oferecer aqui um ombro profissional amigo para a gente discutir essa escolha, tá certo? Então, agradeço a gentileza do convite. Mais uma vez, quero parabenizar os esforços da organização do evento. Na verdade, é um evento inédito, a gente nunca teve uma organização tão empenhada e com informações tão diversificadas, né, para os alunos ingressantes no programa. Agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, professor João. A gente teve uma mudança aqui só na ordem da fala. Então, o professor Sérgio Naruhiko Sakurai, que é ex-coordenador do programa de pós-graduação em Economia Aplicada, vai falar agora dos aspectos da carreira acadêmica na área de economia. Pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem.
Bom, gente, antes que eu esqueça, eu tô com um probleminha técnico aqui em casa, que o meu aparelho de ar-condicionado quebrou e tem os técnicos estão aqui fazendo manutenção, então, se rolar algum ruído aí, já peço desculpas de antemão, tá? Infelizmente, para quem é aqui de Ribeirão Preto, sabe que ar-condicionado é um mal necessário. Bom, primeiro queria saudar os novos alunos, né, dos cursos de pós-graduação da unidade como um todo. Queria parabenizar também o Matheus, o professor Amauri e os demais que organizaram esse evento. Como o Matheus disse, eu sou ex-coordenador do programa de pós em economia, eu estou aqui representando o professor Luciano Nakabashi, infelizmente ele não pôde estar presente. E, bom, da mesma maneira que o professor Amauri, o professor André e os demais falaram aí um pouco digamos, do lado bom da pós-graduação e das preocupações que nós temos com vocês, assim, eu já tive que fazer esse papel algumas outras vezes e eu sei que é um pouco desagradável, mas convém a gente falar um pouco também daquilo do que se espera de vocês dentro de uma pós-graduação estricto sensu, independentemente de ser em administração, ser em contabilidade ou ser em economia, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro ou de enfatizar, né, e nessa altura do curso, principalmente para quem está entrando no mestrado, talvez isso não seja exatamente claro, mas é que existem diferenças substanciais entre a graduação e a pós-graduação, e, em particular, entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu, né? Nessa altura, talvez isso não esteja totalmente claro também para todos, né, mas o nível de exigência na pós-graduação stricto sensu é muito maior, tá? Eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte, né, que na graduação a gente reza faz uma novena para a Santa dos 5 bola, né? Você estuda para passar com 5, se você tirar 5, tá ótimo, né? Então, assim, na graduação, muitas vezes, não é regra isso, né, mas muitas vezes o que a gente vê acontecer é o aluno ir pela lei do menor esforço, né, e se ele passar, tá bom. Isso é diametralmente oposto na pós-graduação, né? Na pós-graduação, a gente estuda muito, né, e a gente estuda o máximo que a gente pode para aprender o que a gente pode, e a nota é uma mera consequência, a nota nunca é um fim em si, né? Por quê? Porque a pós-graduação, em particular, a pós-graduação stricto sensu, ela é uma opção, ninguém é obrigado a fazer, né, mestrado ou doutorado. Mas uma vez que você aceita fazer a pós-graduação stricto sensu, é necessário saber jogar com o nível de exigência que se espera dela, né? Então, o que se espera, entre outras coisas, né, mas uma coisa que de alguma forma se espera da pós-graduação stricto sensu, é que a pós-graduação não seja meramente vista como uma continuação da graduação. Se a pós-graduação é uma mera continuação da pós-graduação, na pós-stricto sensu, acho que me parece ser um pouco diferente, no sentido de que na pós-graduação stricto sensu, a gente prepara o aluno para ser um bom pesquisador, entre outras coisas, né? E ser um bom pesquisador exige que você, requer, né, entre outras coisas, que você tenha um bom preparo, uma boa fundamentação teórica, né? E para você ter uma boa fundamentação teórica, você invariavelmente tem que saber o máximo que você puder. Obviamente que é impossível saber tudo, mas é isso que se espera, tá? Que vocês estudem ao máximo para saber tudo, porque automaticamente vocês vão ter uma boa base de conhecimento, e é com isso que é a partir daí que as pesquisas que vocês desenvolvem nas dissertações e nas teses viram contribuições efetivas para que a gente consiga melhorar a sociedade, em linha com o que o professor Amauri falou no começo, bem falou. Então, na pós-graduação é muito comum o aluno ter que ir para a sala de estudos no domingo, tá? E é ok, é assim mesmo, tá? O aluno vara a madrugada na sala de estudos, ok, é isso mesmo, tá? E por mais paradoxal que isso possa parecer, de alguma forma o aluno precisa estar, digamos, disposto a encarar essas dificuldades, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui de cabeça, né, mas, por exemplo, eu lembro de uma aluna do nosso, ela já estava no doutorado já, infelizmente foi uma situação um pouco chata, mas eu fiz uma reunião parecida com essa, com os alunos só do PPGE, e ela demonstrou insatisfação porque ela me disse o seguinte: o professor deu uma lista com 30 questões e não caiu nenhuma na prova, né?
Na graduação é compreensível o aluno falar isso, ele não tem a maturidade necessária para interpretar o que está acontecendo, mas na pós-graduação é diferente, né? Se você fez 30 questões e aprendeu, ótimo. Se nenhuma caiu na prova, melhor ainda, porque você está sendo exigido para fazer alguma coisa que vai além do que você sabe, né? Então, se na graduação o aluno vê isso com maus olhos, né, ele fala, poxa, o professor só foi sacana, ele me exigiu uma coisa que eu não sei, na pós-graduação é necessário enxergar isso de uma outra forma, no sentido de que, olha, eu estou sendo desafiado a fazer algo que eu não sei, eu estou sendo desafiado a sair da minha zona de conforto. É isso que se espera da graduação, que a gente tire vocês da zona de conforto e que vocês encarem isso com uma forma de crescimento intelectual, acadêmico, né, até mesmo pessoal. A exigência é muito alta e, eventualmente, culmina nesses casos que foram apontados há pouco, né, de eventualmente, assédio de orientador em cima de um aluno. Obviamente, que quando chega nesse ponto, é um ponto que passou do ponto ótimo, né? Mas é um ambiente de muita pressão, invariavelmente, porque a sociedade espera que a gente resolva, se não todos, mas parte dos problemas que existem. E a gente tem que estar preparado para corresponder a isso. Então, a gente está aqui preparado, a gente tenta fazer o nosso melhor para dar um bom amparo para vocês, em termos de material, aula, e até mesmo um amparo além de sala de aula, mas é importante também deixar claro que é um ambiente de exigência, de muita exigência, e que se espera que vocês correspondam a isso. Né? Então, eu acho que é importante todo mundo entrar ciente de que, assim, é um ambiente que a gente vai, de muita exigência, né? Eu brinco, né, na pós-graduação a gente tem que aprender a levar tapa e levantar, né, levar tapa e levantar, né, é o princípio do lutador de judô, você cai e levanta, até criar, né, uma capacidade de resiliência. É isso, gente, eu queria mais uma vez aí parabenizá-los, né, pelo ingresso nos nossos cursos de pós-graduação, e ainda que eu não seja docente direto, né, daqueles que estão nos programas de administração e contabilidade, as portas da minha sala, quando presencialmente, ou então o meu e-mail estão sempre abertos para auxiliá-los, tá? Obrigado novamente e, Matheus, devolvo para você. Obrigado. Obrigado, professor Sakurai. Então, agora a gente passa a palavra para o professor Dr. Marcelo Botelho da Costa Moraes, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, para falar da respectiva área. Maravilha, obrigado, Matheus. Parabenizar aí a CPG, né, saudar o nosso diretor, o professor André, o Amauri, a Janaína como aí, presidente e vice-presidente da CPG, e os meus colegas coordenadores também. Antes de começar, só fazer uma correção de uma informação que eu passei mais cedo, que o pessoal estava com uma dúvida de um tópico específico da obrigatoriedade lá do programa de contabilidade para quem é bolsista. No trecho que a gente tinha visto lá, faltou uma informação que tem um pouco abaixo sobre os eventos, né? Então, faltou um trecho de que a participação em congresso e a submissão deve ser em congresso distinto. Então, realmente tem essa questão, tá? Mas, de qualquer forma, eu já adianto que eu vou levar essa dúvida para a comissão do programa para a gente avaliar e dar essa devolutiva. Bom, como o professor André falou, essa é a primeira vez que esse evento é feito de maneira online, né? E aí cada programa também tem as suas dinâmicas, então agradeço a participação de todos os alunos, inclusive do programa de Controladoria e Contabilidade, reforço os pontos que já foram passados aí pelos meus amigos aí, o professor João Passador falou muito bem um pouco da nossa história e algumas das nossas características mercadológicas, e o professor Sérgio Sakurai falou um pouco dessa questão da qualidade, né? E são dois pontos que eu queria reforçar, né? A pós-graduação é esperado um nível de qualidade maior, né? A gente começa um caminho de afunilar.
né, de uma visão um pouco mais generalista que a gente tem na graduação, para uma visão cada vez mais altamente qualificado em um ponto mais delimitado. Então, eu começo a deixar, talvez, aí uma visão mais abrangente para ir cada vez mais em um assunto específico, e desse assunto específico eu quero chegar na fronteira do conhecimento e, se possível, empurrar um pouquinho essa fronteira, né? Então, eu costumo falar para os nossos alunos, esse empurrar um pouquinho essa fronteira não é um grande empurrão, é colocar uma moedinha ali, né? É um pouquinho mesmo, mas esse pouquinho faz muita diferença, e essa diferença ela precisa estar conectado com os problemas da realidade, né? Então, nós somos de uma área de ciências sociais aplicadas, aí, os 3 programas. Então, essa conexão com os problemas da sociedade, né, nas suas respectivas aplicações, elas são fundamentais para que a gente, de fato, gere conhecimento, e um conhecimento que tenha um impacto para a sociedade, né? Como o professor André falou, a gente não está aqui pensando em, talvez, aí, questões de saúde, como a gente vem sofrendo aí nos últimos tempos, mas essa área da sociedade que a gente atua é importante e faz parte dessa sociedade, faz parte da nossa evolução da humanidade. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse compromisso com a qualidade. Outra coisa que eu gostaria de delimitar nisso é que, em geral, a nossa área é relativamente pequena, né? Então, quando você vai para pós-graduação, e aí, mesmo quando eu estou falando dos outros programas aqui, né, de administração e de economia, que são áreas maiores do que a área de contabilidade, são ainda assim áreas pequenas, né? Todo mundo acaba se conhecendo, reputação é um aspecto importante, e isso vai refletir na sua carreira ao longo do tempo. Então, um pouco disso do que o Sakurai falou, de se empenhar, de fazer a mais, de criar essa resiliência, isso é importante porque isso vai fazer parte do que você vai trabalhar, de como você vai interagir com os seus colegas, e isso são relacionamentos, são redes que você vai levar para o resto da sua carreira, né? Então, ainda mais nesse momento que a gente está tendo aula online e está gerando um efeito de muita gente participando de disciplinas em outras unidades, em outras universidades, e recebendo a gente aqui também, muitos alunos de fora, a construção dessas redes fica mais evidente ainda. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, né? O que vocês estão fazendo e a maneira como vocês estão fazendo, com padrões éticos, né? Com essa questão que a professora Janaína trouxe de plágio, de boas práticas de pesquisa, da maneira como vocês vão se comportar, vocês já estão, desde já, formando a reputação de vocês e a maneira como vocês vão ser observados no mercado de trabalho, né? Então, pensem sempre nos maiores níveis de qualidade, balizem suas ações e os seus trabalhos nesses maiores níveis, porque a área não é grande, todo mundo se conhece, né? Quando eu falo da área especificamente de controladoria e contabilidade, a gente é menor ainda, né? Hoje, a gente tem 30 programas, mais ou menos, de pós-graduação em controladoria e contabilidade, e desses 30, a metade, só uns 15, tem programa de doutorado, né? A gente fez um levantamento na Unpiconte, que é a Associação Nacional dos Programas de Ciências Contábeis, e até hoje foram formados 500 doutores em contabilidade no Brasil. E eu diria que desses 500, pelo menos uns 100 já aposentaram, não estão mais aqui com a gente, porque isso está considerando que desses 15 programas que têm doutorado, 13 têm menos de 10 anos.
né? Só 2 têm mais de 10 anos, um tem 15 anos, que já não existe mais, era um multi-institucional entre a UNB, a Federal da Paraíba, a Federal de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e o outro é o da FEA São Paulo, que esse sim tem mais de 40 anos, então boa parte desses 500 aí vieram de lá e uma boa parte disso já não atua mais. Se a gente pensar que existem 1.000 cursos de graduação em ciências contábeis no Brasil, o Brasil nunca chegou a formar um doutor de contabilidade por curso. Então, tem uma necessidade muito grande de evoluir nisso. Por outro lado, o momento do mercado de trabalho também não é bom, e não adianta também a gente não olhar os problemas ou não enfrentar os problemas de frente, né, enfrentar de fato. A gente vem num momento que as contratações estão paradas, o Brasil vive uma dificuldade fiscal, boa parte das posições são em universidades públicas, que vão dar preferência por mestres e principalmente doutores, mas isso é cíclico, tá? Às vezes você pode estar olhando e falando assim, poxa, eu estou fazendo um mestrado, ou principalmente eu estou fazendo um doutorado, e talvez depois eu não tenha perspectiva de no mercado atuar como docente, e isso é cíclico, tá? Se conversarem aí com os outros, a gente passou por esses ciclos de expansão e retração, e em algum momento vai voltar, porque também é cíclico, porque as pessoas passam, envelhecem, se aposentam, então vão surgir oportunidades. O que vai ser o seu diferencial? O nível de excelência que você fizer, né? Outra coisa que, só para eu finalizar aqui, que eu já estou falando muito, não olhem para a carreira somente como uma carreira acadêmica, tá? Talvez eu não agrade os meus colegas coordenadores ao falar essa frase, Um minuto, professor. mas... Obrigado, Matheus. Mas a carreira, não existe carreira certa ou carreira errada, não quer dizer que se você fez um mestrado ou um doutorado, você fez uma opção para o resto da vida, e essa opção é carreira acadêmica. A gente forma pessoas que sabem resolver problemas, né? A pós-graduação, em última instância, a gente ensina a resolver problemas da área, método científico, né? Pegar um problema, estudar esse problema, resolver esse problema. Todas as instituições têm problemas que precisam ser resolvidos, tá? Então, essa complementariedade entre academia e mercado, ela não é antagônica, ela é complementar. Nunca se esqueçam disso, tá? Nas suas pesquisas, na sua forma de atuação e até no aspecto profissional. Obrigado, pessoal, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí para a CPG. Obrigado, professor Marcelo. Só para dar um dado para acompanhar o que o professor Marcelo falou, se nós formamos mais ou menos 500 doutores no Brasil hoje, na FEA de Ribeirão nós formamos 29 e nós somos responsáveis, então, por quase 6% de todos os doutores em controladoria e contabilidade do país. Bom, agora, então, eu passo a palavra para a senhora Cristina Bernardi Lima, assistente acadêmica da FEA. Boa tarde. Bom, a gente já se viu na primeira reunião de hoje, né? Mas só para dar um contexto para vocês, a assistência acadêmica é uma assistência diretamente ligada à diretoria da escola para tratar de assuntos de graduação, pós-graduação, cultura e extensão universitária, estágios, concursos, congregação, todo esse apoio que a gente presta para a escola, tá? E uns assuntos aleatórios também de vez em quando. Vou falar um pouquinho para vocês, de uma forma bem resumida, a respeito da carreira docente na USP, tá? Assim, pode parecer ainda cedo, porque muitos de vocês estão em formação, mas acho que mostra caminho a ser trilhado, né? E como funciona o ingresso dentro da universidade. Vai ser bem rápido e qualquer dúvida depois a gente esclarece. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, Cris. Tá. Bom, pessoal, previsto no Estatuto da USP estão as categorias docentes, né, que são
de professor doutor, que é um ingresso para o concurso público, o professor associado, que é um concurso, mas na verdade só para obtenção de título, não é feito o ingresso na universidade. Então, uma pessoa que é doutora, fora da USP, ela pode nem ser professora, ela pode só ter o título de doutor, pode prestar esse concurso de professor associado e receber o título, na verdade, de livre docente, né? O professor associado é uma função, mas tem esse título de livre docente ligado a esse concurso. E o professor titular, que é o ingresso, também pode ser de uma pessoa de fora da USP, ou pode ser uma pessoa que já está dentro da USP, mas também presta um concurso público e, sendo aprovado e indicado, assume a função. As provas que são previstas para cada um desses concursos são para professor doutor, a prova escrita, o julgamento do memorial e a prova pública de arguição e didática. O professor associado, a escrita, a defesa da tese, tem uma possibilidade de ter um texto que sistematiza toda a obra que o candidato fez durante a vida, né? E também o julgamento do memorial e a prova pública de arguição e a avaliação didática. E o de titular é o julgamento dos títulos, a prova pública oral de erudição e a prova de arguição. Tem também uma possibilidade de progressão horizontal na carreira docente. Então, o professor doutor, quando ingressa, é professor doutor 1, e ele pode ascender para professor doutor 2, e o associado, que também, quando se faz o concurso de livre docência, ele é o associado 1, e ele também pode ascender para associado 2 e 3. E essa passagem para esses níveis vai sempre depender das regras da universidade. Eles soltam editais, né, vamos dizer assim, para que as pessoas se candidatem a essas progressões. E também existem, dentro dos departamentos, perfis que são indicados para o professor que é o nível 2, o doutor 2, o associado 2 e o associado 3. Os regimes de trabalho na USP, nós temos 3. O de dedicação integral, né, que é esse mais completo, ele não tem, assim, um número de horas definido, mas seria algo similar a 40 horas, vamos dizer assim, mas é uma dedicação integral, tá? E ele tem todas essas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura. O regime de turno completo já tem uma exigência de carga horária menor, mas as atividades são de ensino, pesquisa e extensão. E o turno parcial são 12 horas semanais só para atividades de ensino. Tem alguns pontos que estão no estatuto, regimento da universidade, que são importantes vocês observarem, porque eles são bastante considerados no julgamento dos memoriais nos concursos. Então, tem a produção científica, literária, filosófico-artística, atividade didática universitária, atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade, atividades profissionais ou outras, atividade de formação e orientação de discípulos, isso mais para livre docência e titular, né? Diplomas e dignidades universitárias. Também no site da FEA, se vocês tiverem interesse, tem informações que são orientações da congregação para as pessoas que pretendem já se organizar para uma livre docência, para um concurso de titular, mais no sentido de orientação mesmo, tá? Não são itens obrigatórios, mas para a pessoa poder se organizar para atingir esses objetivos. Além disso, talvez esse seja do interesse de vocês mais próximo, nós temos também contratação de professores temporários. Para isso, nós fazemos processos seletivos, que tem prova escrita e prova didática. E a gente pode fazer em 3 fases, depende muito de como a faculdade aprova esse processo, que pode ter só candidatos que tenham título de doutor, pode ter também candidatos que são mestres, ou até mesmo só graduados. E esses contratos, eles são por prazo determinado, né, pode ser por um curto tempo, tipo uns 4 meses, depende da necessidade que a gente tem para aquele momento, e pode prorrogar chegando até 36 meses. E a jornada de trabalho é bem curta, né, de 8 ou 12 horas por semana. Caso vocês tenham interesse, existe um sistema de admissão de docentes da USP toda, e qualquer vaga vai estar disponível ali, tá? Depois eu posso passar essa apresentação e vocês pegam os links também certinhos. Mas aqui tem oportunidades, então vocês podem se candidatar
caso tenham interesse, não só na FEA, mas às vezes outras faculdades da USP contratam professores nas áreas que vocês tenham domínio. Então, vocês podem se candidatar. E já vai contando para uma experiência futura, para a hora que vocês forem tentar um concurso de professor doutor mesmo, né, para efetivo. Além disso, existe uma outra oportunidade, que é um programa de atração e retenção de talentos. É para professores que já são doutores, na verdade, né, que estão fazendo doutorado dentro da USP. Isso é um período de 12 a 24 meses, e a pessoa é contratada, ela assume disciplina, tem uma jornada de trabalho de 8 horas semanais. Também tem informações sobre isso no site da Pró-Reitoria de Pesquisa. O programa de pós-doutorado na FEA é uma atividade de pesquisa, então também as informações estão lá no nosso site, e são para as pessoas que já têm um título de doutor há no máximo 7 anos. Essas pessoas ficam sob a supervisão de um docente, que pode ser um professor ativo ou um professor sênior, e ficam também vinculados aos departamentos. A duração desse programa vai de 6 meses a 2 anos, e pode ter essa renovação até 5 anos. As informações no site da FEA, dentro da área de pesquisa. Aí, esse é meu contato, meu telefone, e-mail, o meu e o da assistência acadêmica. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, a gente pode conversar mais sobre isso, para que vocês possam se organizar nesse sentido mesmo, sabe? De trilhar um caminho para uma hora vocês poderem se candidatar a uma eventual vaga. Obrigada, Matheus. Muito obrigado, Cris. Então, agora a gente passa a palavra para o professor doutor André Lucirton Costa, diretor da FEA, para falar um pouco mais sobre carreira acadêmica, e depois a gente utiliza o tempo restante para abrir para perguntas dos alunos. Eu já vi que tem uma pergunta para a Cristina no chat aí, viu, Cristina, para você responder. Dá uma olhada lá. Já vou olhar, obrigada. E, assim, eu já fiz os agradecimentos, tá certo? Né? Mas eu acabei cometendo uma falha, não na primeira parte, mas agora, de agradecer aí os servidores técnicos administrativos da FEA, que são muito envolvidos e que dão uma segurança organizacional, né? Vamos falar de maneira geral, tá certo? Normativa, organizacional, é muito importante, né? E participam de debates envolvendo a forma de operação no caso aqui da pós-graduação, que são de estruturação, né? Como vocês já escutaram aí, a Érica participou da criação da maioria dos programas aqui, ela era o Matheus, né, naquela época. O Matheus também é uma pessoa muito envolvida, e a Cristina, ela ultrapassa, tá certo, as atribuições dela, e é uma referência tanto para os alunos de graduação como de pós-graduação, tá certo? Então, eu sugiro que vocês conversem bastante com esses servidores, né? Principalmente nos eventuais problemas que vocês tiverem com relação ao curso, né? E tentem resolver o problema com um diálogo, né? Com os coordenadores, sem maiores conflitos formais, tá certo, né? Na verdade, quando o conflito ele vai para a área formal, a gente perde o controle do resultado, tá certo? A gente não tem governança sobre muitos processos quando se formaliza, porque aí entra a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Reitoria, a Procuradoria Jurídica, e a gente fica muitas vezes de mão amarrada para tentar resolver de uma forma mais menos conflitiva, vamos falar assim, tá bom? Então, essa é a primeira questão que eu queria falar com você. Eu também fiz de manhã uma saudação aos representantes, e eu vi que a Adriana Fiorani também, que é representante na congregação, está aqui presente, tá certo? Ela também é da CAU, ela escreveu aí algumas coisas aí no chat,
E então saúdo a Adriana e agradeço a participação dela, né, na congregação e na representação da pós-graduação. Eu queria dizer algumas palavras, né, tentando não repetir o que foi dito, né, os sábios conselhos que vocês receberam de todos os coordenadores de curso, reforçar um pouco o que o Botelho falou por último, né. Eu peguei aqui um programa, né, que é o Programa Nacional de Pós-Graduação de 2011 a 2020. Esse programa, assim, pela data já terminou, mas as bases conceituais da avaliação e do encaminhamento da pós-graduação, né, ele tem como base ainda esse programa, tá certo? Mesmo porque o atual governo federal não consegue se articular para propor alguma mudança, né? A mudança que se propõe é praticamente diminuição de recursos, tá certo? Para a pós-graduação, o que torna muito difícil a operação do sistema, né? Nós estamos perdendo bolsa. A bolsa, ela impede uma dedicação exclusiva dos alunos ao programa de pós-graduação, certo? Os alunos, eles têm que arrumar fonte de financiamento para viver, né? Então, o mecanismo da bolsa é um mecanismo de incentivo ao envolvimento do aluno, né? Então, e vocês vão ver, tá certo? O que vocês precisam fazer, né? É muito trabalho, tá certo? Para fazer pesquisa bibliográfica, para escrever, para fazer pesquisa de campo, tá certo? Foco, e envolvimento com o projeto de pesquisa. Essas três, é o que eu falo sempre para os meus orientandos, né? Essas três coisas são extremamente importantes, né? Por isso que o financiamento é uma função importante, né? E isso não aconteceu, não é por um acaso, tá certo? A gente tem uma disputa ideológica dentro da sociedade brasileira, e a ciência está no centro dessa disputa ideológica, né? Vocês veem aí toda essa discussão da vacina, tá certo? A semana passada nós tivemos a notícia que a vacina que estava sendo proposto pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Célio, para o desenvolvimento da vacina, uma vacina que seria produzida no Brasil, ele não tem só recursos brasileiros, né? Não é uma iniciativa totalmente local, mas é uma tecnologia nascida aqui no Brasil, certo? O governo cortou o dinheiro, 200 milhões de reais, eu acho que ele prefere pagar, tá certo? E fazer festa, né, como foi hoje aí, para essa vacina da Pfizer, né, que ele está comprando aí. Então, assim, e a pós-graduação, ela está no meio desse embate, tá certo? E esse plano é importante, que eu falei para vocês, esse plano de pós-graduação, porque ele muda um pouco, né? A Cristina falou para vocês que a pós-graduação, ela é tradicionalmente para a formação de pessoas para o ensino superior. A lógica disso sempre foi o seguinte, para você dar aula num nível, você precisa ter um nível seguinte, né? Por isso que tem as licenciaturas, e a pós-graduação é um momento que usa a ciência para você poder aprender, tá certo? E dar aula, né? Foi assim que criou. Chegou no momento em que se acabou as condições de muitas áreas, tá certo? Dentro da graduação. Eu entrei na FEA com mestrado. Vê se hoje acontece isso, né? Você tem já um nível de pessoas formadas que, para pós-graduação, que para a graduação, para o ensino superior, ele já tem um certo esgotamento, né?
de muitas áreas, né? Umas áreas mais, outras menos, mas muitas áreas têm um certo esgotamento. Então, o que a gente estava vendo era um certo desemprego de pessoas dentro da pós-graduação, que com doutorado, né, dentro da pós-graduação, as universidades particulares, né, que deveriam contratar mestres e doutores, tá certo? Foge um pouco dessa responsabilidade, o sistema de avaliação não dão conta, né, de cobrar essas universidades particulares. Então, esse plano estabelece um novo modelo de pós-graduação, que é o modelo de desenvolvimento, tá certo? O modelo ligado ao desenvolvimento, né? E aí, você tem aí uma lógica, né, de desenvolvimento econômico embutido, tá certo, dentro desse modelo desse novo modelo da pós-graduação, né? A partir do momento, né, e a teoria econômica explica isso, tá certo, schumpeteriana, né, que você cria um círculo virtuoso do desenvolvimento e da inovação, tá certo? Do desenvolvimento econômico aliado à inovação, tá certo? Esse ciclo virtuoso que eu falei para vocês, né, é observado a partir da Guerra Fria com maciços investimentos na indústria bélica. E muitos dos produtos criados pela ciência que a gente tem hoje, né, o GPS, a internet, eles foram criados dentro desse ambiente. 1 minuto, professor. Tá certo? Dentro desse ambiente de inovação, né? E aí se tenta, agora com esse plano, repetir esse modelo, né? Da formação de pessoas, não só para o ensino, mas para o desenvolvimento econômico, para criar empresa, para entrar dentro da empresa e fazer inovação, para aprender com a lógica científica, que é diferente da lógica religiosa, que é diferente do obscurantismo, tá certo? Dá luz à criação de produtos, à melhoria de processos e atividades que o país precisa para ganhar produtividade, para poder fazer inovação, para agregar valor a produto. Então, é essa pós-graduação que a gente está envolvida. Os sistemas de avaliação, eles estão trazendo esses aspectos e vocês vão precisar se envolver nesse resgate, vamos falar assim, tá certo? Do país nos investimentos, tá certo? Da ciência, né, de maneira geral. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, né? E queria agradecer muito e parabenizar a pós-graduação por todo esse trabalho aí que está sendo feito aqui nessa época difícil de pandemia. Obrigado. Matheus, passo de volta para você. Obrigado, professor André. Só vou usar 1 minutinho aqui do tempo, professor, para fazer uma menção mais específica sobre esse evento, que eu acho que é importante. Esse evento, ele nasceu, e aí, inclusive, demonstra a importância da participação dos alunos em todo o processo acadêmico, né? Ele nasceu de uma demanda dos representantes discentes da CPG, né? Já faz um bom tempo que eles cobram, mas o ano passado, especificamente, a antiga representante discente da CPG, a Mariana Lovo, e uma outra aluna também, que agora, infelizmente, eu não me recordo o nome dela, se alguém colocar no chat, depois eu falo, solicitaram que fosse feito um dia de eventos para fazer essa integração dos alunos, né? Com a pandemia, isso acabou ficando um pouco esquecido no começo do ano, eu imagino que tenha sido por isso. Aí a professora Janaína acabou nos ajudando na CPG sobre a plataforma Turnitin, tendo contato com o pessoal da biblioteca, e acabou organizando esse evento do meio que nós tivemos. E daí surgiu a ideia de retomar
principalmente porque em uma das reuniões da CPG, os atuais representantes discentes, né, a Bárbara e o Ademar, se eu não me engano, colocaram de novo essa demanda, olha, precisamos fazer um evento de integração dos alunos, para os alunos entenderem melhor como funciona a pós-graduação, e aí eu lembrei a questão de que eles tinham pedido um evento para falar sobre carreira acadêmica, né, então uma boa parte do mérito, eu agradeço aí todas as considerações com relação à nossa secretaria, né, a participação de todos os professores, mas acho que é importante frisar que uma boa parte, se não a maior parte do mérito desse evento ter acontecido é justamente pela demanda dos representantes discentes aí, e a gente usa isso como incentivo para que todos participem aí da vida acadêmica. Então agora eu vou abrir para as perguntas, e aí eu vou ler uma que já foi deixada no site, no chat aqui, e se vocês quiserem complementar. O Alessandro Pereira Alves perguntou se na USP não tem a figura do professor assistente ou adjunto, só entra com doutorado, não é isso? Aí a Cris respondeu no chat, né, Alessandro, atualmente não temos ingresso na carreira docente na USP para pessoas somente com título de mestre ou graduado, exceto nos casos de vagas para contratação por prazo determinado, professor temporário. Se você quiser complementar, Cris, ou alguém mais quiser complementar essa pergunta... Não, na verdade, só explicar que nós tínhamos no passado essa função de assistente e auxiliar de ensino, que eram ingressos não de cargos efetivos, eram cargos que hoje a gente chama de precários, né? A pessoa entrava, ela não era efetiva, e a USP passou por uma reformulação, e a partir daí foram os concursos mesmo, né? E só com efetivo a partir do doutor. Então, na verdade, entram como efetivos doutor e titular. O associado é só uma pessoa que já está na USP e, em decorrência do concurso de livre docência, ele passa a assumir essa função. Tá? Então, infelizmente, ou felizmente, eu já não sei avaliar, mas, enfim, não tem mais o ingresso como docente de forma por prazo não determinado, né, para mestre e graduado. Obrigado, Cris. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, eu só peço para colocar o nome no chat para a gente estabelecer uma ordem de fala. Cristina, posso fazer uma pergunta? Podia explicar para eles quais as possibilidades de estágio didático? Tá. Que é o PAI, esse tipo de coisa. Ótimo. PAI, eu acho que, Matheus, hoje na primeira reunião já não falou sobre o PAI? Sim, nós falamos, Cris. Se você quiser, eu posso complementar um pouco mais. Sobre o PAI, eu prefiro que o Matheus fale, que o pessoal da pós vai ter mais condição de falar. Mas foi bom o professor André ter alertado que hoje existe uma regulamentação mais recente, de 2018, 2019 para frente, que permite o estágio para alunos de pós-graduação também, que isso nós não tínhamos antes. Então, nós acabamos de fazer agora um convênio para que aluno de pós-graduação faça estágio em empresa. É uma oportunidade recém-permitida, né, aí pela legislação, um processo que a gente ainda está trilhando, né, levou um tempo aí para aprendizado, mas a partir de agora a gente já está, pelo menos já sabe como conduzir, caso surja interesse de alguma empresa em contratar estagiários, alunos de pós-graduação como estagiários. Então, essa é uma oportunidade. Agora, sobre o PAI, eu ficaria mais à vontade se o Matheus explicasse. Claro, Cris. Então, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação possui um programa chamado Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, né, PAE, e esse programa, ele é constituído de 2 etapas, né, primeiro o aluno tem que fazer uma preparação pedagógica, a etapa de preparação pedagógica, a EPP, que consiste hoje de uma disciplina que vai ter conteúdos de didática do ensino superior, né, e o aluno tem que concluir essa etapa antes de iniciar a segunda etapa, que é o PAI, propriamente dito, que é a etapa de estágio supervisionado e docência. Então, o PAI é um estágio que o aluno de pós-graduação da USP, de mestrado e doutorado da USP, pode desenvolver acompanhando uma disciplina na graduação, né? Essa etapa de estágio, ela permite ainda que o aluno obtenha um auxílio financeiro da Pró-Reitoria, né,
que é destinado uma certa quantidade de auxílios por semestre. O programa é semestral, né? Então todo semestre a Pró-Reitoria dá uma certa quantidade de auxílios para a unidade, a gente faz uma classificação dos alunos e eles podem ser contemplados com esse auxílio, que gira em torno de R$600. É uma porcentagem da carreira de R de regime de tempo complementar, se eu não me engano, que define esse valor, mas é em torno de R$600. E o aluno pode receber isso durante 5 meses, né? E é uma oportunidade de estagiar em docência efetivamente, né? O aluno pode receber esse auxílio por 4 vezes durante todo o mestrado e doutorado, tá? Sendo que no mestrado existe um limite de 2 vezes no máximo, o limite global é 4. E agora, como voluntário, ele pode fazer quantas vezes quiser esse estágio. É importante lembrar também que nós tivemos esse ano a Pró-Reitoria abriu um PAI especificamente para mães pesquisadoras, né? Abriu um edital e agora abriu outro para essa modalidade, que é uma modalidade mais centralizada, né? Porque o PAI, propriamente dito, o tradicional, ele é centralizado, ele é dentro da unidade, cada unidade lança seu edital, e tem esse para mães pesquisadoras que é centralizado na Pró-Reitoria. O aluno se inscreve na Pró-Reitoria, mas funciona da mesma forma. Sobre os estágios em geral, então, como a Cris falou, agora nós temos a permissão nos regulamentos dos programas, né? A administração, só que ainda não tem, mas já está trabalhando na mudança do regulamento para permitir que os alunos de pós-graduação realizem estágios fora da USP, né? E a gente teve aprovado na CPG recentemente o primeiro estágio, que inclusive foi com uma empresa de relevância, né? A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. E nós já temos um aluno começando o estágio, a gente espera que aos poucos vamos recebendo mais demandas por estágio dos demais alunos, né? Que talvez evidencie, inclusive, uma mudança que vocês falaram de como é a pós-graduação no Brasil atualmente, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que está fazendo alguma pergunta aqui. E tem um professor temporário também, né? A Cristina falou que a gente não está contratando, o setor público não está contratando, né? Tem uma lei federal, que é a Lei Complementar 173, que proibiu a contratação, certo? Até 2022, mas temporário pode, tá? Então, e o temporário, depende do concurso, a gente aceita mestre. É isso, né, Cristina? Isso mesmo. Eu vou mandar depois a apresentação para eles, já vai ter até o link para eles entrarem no sistema. Tá bom. Ela falou isso, só estou reforçando, tá? Só teve o Cláudio Moreira Santana perguntou sobre o estágio do Parapós, quais as normas, onde podem buscar mais informações. Eu deixei no chat aí o site da CPG, onde a gente tem todas as informações aí do PAI, né? Tem o FAQ nosso também, que a gente centraliza lá com as principais dúvidas dos alunos, que fala também um pouquinho do PAI, mas nesse site aí vocês vão ter informações completas, links, e o atual edital, inclusive, está aberto e divulgado aí nessa página. Bom, já são 17h58, acho que ninguém mais aqui mandou nenhuma pergunta. Acho que a gente pode encerrar, professor André, professora Janaína, se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar. Tem uma pergunta do Rafael. Desculpa, chegou agora, é verdade. Isso. Boa tarde, tem uma pergunta. Hoje em dia, como o mercado de trabalho vê e absorve mestres e doutores... Desculpa, é uma pergunta. Hoje em dia, como o mercado de trabalho vê e absorve mestres e doutores, existe uma tendência de crescimento da demanda no mercado de trabalho por mestres e doutores? Alguém se habilita a responder? Bom, eu vou falar aqui, eu não sei de que programa o Rafael é, talvez eu passe vergonha se ele for do de contabilidade, me perdoe, mas eu acho que tem sim, viu, se a gente pensar, eu não gosto de separar esse negócio de mercado de trabalho e mercado acadêmico, fica parecendo que a gente não trabalha, né? Mas se a gente pensar no mercado fora da academia, eu acho que tem uma demanda crescente, sim. Tá legal, Rafael.
Eu acho que tem uma demanda crescente, sim. Tá? Eu particularmente, por exemplo, faço parte do conselho de um fundo de investimento em São Paulo. O pessoal contrata, o pessoal da academia, é um fundo gerido por um mestre em economia. Conheço algumas empresas do mercado financeiro que contratam mestres e doutores das 3 áreas aqui contempladas. É claro que ainda tem talvez uma barreira, tanto da academia, por talvez achar aí um pouco de profanação, me perdoem o termo se é um pouco forte, mas tem gente que é muito contrário a isso, eu particularmente não sou. Eu sou da visão de que o mercado, as empresas, as organizações são o nosso laboratório, então não adianta a gente ficar só trancado aqui no prédio da FEA, quando puder voltar, né? Então eu acho que é muito positivo. Vem crescendo essa percepção, tá? Não só no mercado de trabalho para mestres e doutores como professores e pesquisadores, mas também em funções, em organizações, sim. Tá? Inclusive atuando especificamente naquilo que tiver na sua formação. Essa já é uma questão muito bem resolvida em outras áreas, talvez um pouco mais aí de hard science, e eu acho que a gente poderia melhorar isso também na nossa área aqui também. Mas essa é uma opinião, aí já é mais opinião minha. Obrigado, professor Marcelo. Acho que se tiver mais uma pergunta, a gente poderia tentar responder, se não encerramos. Se alguém quiser fazer, pode até abrir o microfone e perguntar. Eu queria complementar um pouco, Marcelo. Também tem uma outra linha, tá certo? Que é a linha de você desenvolver de negócio, tá certo, né? A gente tem um polo tecnológico aqui em Ribeirão Preto, que é a Supera, que é muito legal. Eu sugiro que vocês visitem a Supera, converse com os coordenadores, com o presidente da CPG, com a vice-presidente, né, Janaína? Dando serviço para vocês. Para visitar a Supera, que é muito legal lá, né? E tem muitos alunos do mestrado, da graduação da FEA que estão participando. E assim, é muito interessante, porque eles procuram pegar os trabalhos acadêmicos do campus, tá certo? Para virar negócio, para virar produto, né? Os produtos de saúde têm toda uma regulamentação, eles tentam atender essa regulamentação, mas é uma alternativa boa aí, viu? É que a gente está muito pouco acostumado como academia e como instituição de ensino, né? A gente está mais preocupado com o mercado de trabalho, mas esse autoempreender, né? Ele tem muitas vantagens, tá certo? E já tem um suporte que a universidade está criando para lidar com esse tipo de atividade, tá bom? André, então, só complementando a sua fala, e também é uma opção de carreira, seguir a linha da consultoria. Consultoria para essas empresas que estão lá, ou abrir a sua própria empresa, mas os professores têm muitos contatos nas empresas. A empresa em que você faz o seu trabalho prático, de repente, uma empresa que você já percebe uma oportunidade ali de oferecer uma consultoria. Então, eu vejo na área de administração muitos ex-alunos indo para esse lado e tem muitas oportunidades, sim. Mas aí é um trabalho mais autônomo, né? Não é a contratação por empresa. É isso. Obrigado, professora Janaína. Eu lembrei aqui o nome, e até não sei porque eu esqueci, mas a outra aluna que solicitou também esse evento foi a Adriana Fiorani, que está aí, né? Você me desculpa, Adriana, esqueci seu nome. A Angélica Capelaro, que a Erika falou, ela também, na época, questionou a CPG para fazer esse evento. E o Fred, eu não me lembro, mas o Fred é bem participativo também, deve ter solicitado alguma coisa nesse sentido. Ele tinha falado comigo, ele e a Adriana Fiorani juntos. É verdade. Então, mais do que nunca fica evidenciada a importância da participação dos alunos. Bom, acho que o professor João Passador levantou a mão. Quer falar alguma coisa, professor João? Eu só queria dizer o seguinte,
Às vezes a gente cai em umas tentações meio tolas de achar que essas frases, né, a teoria na prática é outra. Eu tenho um autor em administração muito importante, chama-se Kurt Lewin. Ele diz o seguinte: não existe nada mais prático que uma boa teoria. E os grandes centros de produção de pensamento no mundo, a despeito de idas e vindas, né, do ponto de vista ideológico, eles se perpetuam. Há pouco tempo eu tive 2 vezes, na verdade, uma vez como professor convidado e outra vez num congresso em Salamanca, que há pouco tempo comemorou 800 anos de vida, 800 anos. Então, você imagina pelo que a universidade já passou, né, e já viveu. E, contudo, ela, com todas as guerras, com todos os autocratas, né, a Espanha teve o Franco, e com todos os problemas que o mundo já teve, os grandes centros de formação de quadros e de produção de conhecimento se perpetuaram, né? Então, vamos existir, vamos continuar existindo, e as pessoas que fazem parte desse universo vão ter sempre lugar na sociedade e na história. Portanto, bem-vindos para o clube. Obrigado, professor João. Mais algum dos participantes gostaria de solicitar a palavra? Bom, acho que a gente pode encerrar então. Professor André, o senhor quer fazer as honras de encerrar o evento? Não, acho que eu já falei demais. Acho que a Janaína, eu acho que ela é mais apropriada. Eu não sei, o Amaury, ele disse aqui que está escutando, né? Ele está em aula. Ele está em aula. Ele pediu que eu fizesse o encerramento, mas ele está lá de olho aqui, né? De ouvido aqui. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez os alunos que estão aqui participando virtualmente. Eu acho que esse, de longe, é o evento que teve a maior participação, né, das reuniões que já foram feitas. Então, muito obrigada pela insistência, né, água mole em pedra dura, e insistam sempre, viu? Uma hora dá certo. Então, eu queria só falar mais uma coisa, né? Vocês estão na melhor instituição da América Latina, isso é uma responsabilidade enorme, a gente tem que fazer jus, né, a essa oportunidade que está sendo dada. Então, com muito respeito, fazer a melhor pesquisa que vocês puderem fazer e devolver para a sociedade aquilo que ela está dando para vocês, né, que é essa chance com o recurso dela, né, nosso, né, de vocês também. É isso, pessoal, parabéns, muito obrigada. Obrigada, Matheus, por todo o apoio, né, se não fosse a tua ajuda também, nada disso aconteceria. É de toda a equipe lá. Isso. Estamos à disposição, a presidência e a vice-presidência. Obrigada, pessoal. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Estamos encerrando, então. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada.